Ô, gente, vale a pena assistir até o final e compartilhar essa resposta do deputado Rogério Correia sobre o escândalo do Banco Master, porque ele lembra ao longo da resposta os políticos envolvidos, políticos que são de direita, Ciro Nogueira, Nicolas Ferreira e outros. E é claro que a CPMI está querendo abafar esses nomes, não é? Porque essa CPMI, em um congresso controlado pela direita e extrema-direita, algumas pessoas nos meus comentários falaram assim, como é que a esquerda permite isso? A esquerda é minoria no congresso, né? Mas felizmente, mesmo sendo minoria, deputados como Rogério Correia têm acesso aos microfones e dizem verdades. Então vamos assistir, analisar e compartilhar. Vamos lá. Que tem denúncias de parlamentares da oposição que precisa ser investigado, precisa ser analisado, mas também há denúncias de que o Lulin estaria recebendo dinheiro do Careca do INSS. Isso também não é importante ser investigado? Só complementando a pergunta dele, o Portal Metrópolis publicou ontem uma informação de que o Lulin movimentou 19 milhões em 4 anos. Queria que você comentasse a respeito dessa informação e se isso reitera o pedido feito pela oposição para que haja sim a quebra de sigilo do filho do presidente Lula. Foi quebrado, o Metrópolis deu 19 milhões. E daí? Tinha algum dinheiro do Careca? Nenhum. Tinha algum dinheiro do Banco Master? Nenhum. Era tudo das próprias empresas do Lulin. A própria matéria diz isso. Fala 19 milhões em 5 anos. Para você ter uma ideia, um deputado, com o salário que ele tem, mais a verba de representação que nós temos, deve movimentar em torno de 7 a 8 milhões em 5 anos. Ele é empresário, tem que ver se esse volume é tão grande assim. Se você pedir para quebrar o sigilo de muitos deputados, provavelmente vai ser bem mais que 19 milhões em 5 anos. Então existe aí uma falácia sendo contada. Na quebra que o Metrópole teve acesso, segundo eles, ficaram decepcionados, porque não houve nada de Careca do INSS, não houve nada de INSS, não houve nada ilegal posto até agora. Agora é sempre incômodo quebrar sigilo, porque você vai ter contas de restaurante, ninguém gosta que isso venha à tona, porque vem à tona tudo e não aquilo que deveria ser investigado. Então serve para quebrar a imagem de uma pessoa e, nesse caso, tentar ligar ao presidente Lula. Por isso que eu digo que é cortina de fumaça. Isso, por que não quebrar da Clava Forte Bank quando tem lavagem de dinheiro real? Isso o presidente e o relator escondem. Eles querem esconder a culpa do bolsonarismo do Banco Master, que virou Bolsomassa, com as prisões de outros. Ficou claro. Essa reunião não foi hoje à toa desmarcada. Podia ter um relator ad hoc. Por que o presidente desmarcou essa reunião? Porque eles foram desmascarados. É óbvio, pessoal, que tudo isso que aconteceu veio gestado no governo Bolsonaro. Como foi gestado no governo Bolsonaro o golpe. Eu fui da CPMI do golpe. É impressionante a cara de pau dos bolsonaristas. Eles falavam que a culpa do golpe foi do Lula, porque o Lula não reprimiu direito no dia 8. Como se não existisse um passado de tentativa de golpe que levou o Bolsonaro a papudinha. Agora, na CPMI, eles fazem a mesma coisa. A culpa é do governo Lula porque apareceu agora corrupção do desconto associativo do INSS. Aí nós vamos ver quem começou com isso. Tudo no governo Bolsonaro. Está sendo resolvido agora. Ou seja, a gente resolve os problemas do passado e eles querem colocar a culpa no presente. A mesma coisa é o Banco Master. O Banco Master foi gestado lá. Agora está claro nos documentos do Mendonça, da Polícia Federal. Por isso desmarcaram essa reunião de hoje, vamos ser sinceros. Nós estamos analisando. Hoje a gente ia, inclusive, comentar na reunião da CPMI, mas infelizmente foi desmarcada por um mal-estar do relator. Podia ter nomeado um relator ad hoc e nós fazemos essa reunião porque ela é importante. Inclusive hoje estava quebra de sigilo de 2 pessoas e 2 entidades importantes. Uma delas é a Letícia, sócia de Flávio Bolsonaro. E outro é o Zetel, pastor Zetel da Igreja da Lagoinha, que está preso, sócio e cunhado de Vorcaro, que deu 5 milhões para a campanha de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Pois é, o maior financiador da campanha do Bolsonaro, maior financiador do Tarcísio de Freitas, cunhado do Daniel Vorcaro, o Fabiano Zetel, ele tá preso por causa dessa organização criminosa aí, dessa venda de crédito falso e tudo mais, todo o esquema criminoso do Banco Master. E esse sigilo vai ser quebrado? Nós vamos saber todos os detalhes? E a secretária do Flávio Bolsonaro vai ter o seu sigilo quebrado? Olha, eu acredito que o fundamental agora é a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, meio que tomar as rédeas disso daí de novo, né? A Polícia Federal já prendeu essas pessoas, a Procuradoria-Geral da República tem que colocar isso daí para ser julgado, né? Essas pessoas serem julgadas, e ver se alguns deles querem delatar, para diminuir suas penas. Porque as provas dos crimes são muito evidentes. Agora, eu acho que vai ser muito interessante se o Vorcaro resolver delatar. E teve uma pessoa, na verdade, nos comentários dizendo assim, você não tem medo de aparecer gente da esquerda? Gente,
o Zetel botou uma grana preta no financiamento da campanha do Bolsonaro. Cunhado do Vorcaro. As reuniões do Vorcaro eram predominantemente com o pessoal da direita. Ele tentava uma outra reunião com gente de esquerda, mas isso era minoria. Vocês acham mesmo que a maioria das pessoas envolvidas nesse escândalo não vão ser dos conectados ali da direita? É óbvio que serão, mas enfim. E eu antecipei que assim seria. Quem acompanha aqui o canal, eu disse quando o escândalo estourou. Podem buscar meu vídeo sobre o Vorcaro. Eu disse que iriam aparecer, se futucar, vão aparecer os políticos da direita. Eu tenho bola de cristal? Não. Era só ver com quem ele estava se relacionando, quem ele estava financiando, quem o Zetel estava financiando. Era muito óbvio que os nomes predominantemente seriam da direita, que apareceu Cláudio Castro, que apareceu Ibanez, que apareceu gente como Ciro Nogueira. Isso era óbvio. E tem gente que não vê o óbvio, só pode ser por ideologia. Mas vamos seguir. Hoje é que ia fazer a quebra de sigilo depois de muitos meses que nós solicitamos. Zetel foi preso e agora nós estamos vendo como que escancarou todo o núcleo central desta confusão do Banco Master. O Banco Master nós temos chamado de Bolsomaster e não é à toa. É pela cronologia dos fatos. É um banco que passou a existir com Roberto Campos Neto. Este banco não tinha lastro econômico para existir e a partir daí ele cresceu também sempre com as benesses do Banco Central que lhe eram dadas. Por exemplo, crédito consignados de aposentados, de Bolsa Família. O banco foi crescendo de forma ilegal e dando prejuízos ao erário público. Isto é a realidade dos fatos agora. Por isso, Zetel e Vorcaro estão presos. E a gente vai vendo agora as relações. A relação com Ciro Nogueira é óbvia. Uma relação tão grande que o próprio Ciro Nogueira recebe de Vorcaro uma reclamação, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma reclamação pública de um assunto porque achou que era do PT. E é chamado de beócio, ou seja, até o Vorcaro sabia que Bolsonaro era um beócio. E Ciro Nogueira e ele, então, se lastimando da atitude errada que fez o Bolsonaro como aliado do Banco Master, publicar algo que criticava o Banco Master. Aí a gente vai vendo, por isso é que existiu esse conluio onde Roberto Campos Neto deixou que tudo acontecesse. Deputado, eu estou ao vivo. Só um minutinho, pessoal. Eu estou ao vivo, deputado, na Jovem Pan agora. Estou ao vivo agora na Jovem Pan. A gente está falando a respeito dessas transcrições da conversa do Daniel Vorcaro com o senador Ciro Nogueira. Só acredita que há políticos que estejam, de fato, envolvidos nessa fraude do Master e de que forma que isso pode acabar prejudicando a CPMI do INSS e respingando aqui no Congresso Nacional? Não, tem que ser averiguado. Ciro Nogueira é um. O outro é Nicolas Ferreira, né? Não vamos blindar o Nicolas Ferreira. Ele andou no avião do Vorcaro, aliás, como dizia o relator, andou nas asas do Vorcaro e do Banco Master muitas vezes. E olha, ele o fez e depois disse que não sabia que o avião era do Vorcaro. Agora, também nessas mensagens, nós descobrimos que o vereador mais votado de Belo Horizonte, assessor do Nicolas, estava no WhatsApp e era ele quem fazia a ligação para que o Nicolas conseguisse voar nas asas do Vorcaro. Então, ou seja, desmoronou a narrativa do Nicolas completa, né? Já acabou também. Tudo já era campanha explícita que era feita para o Bolsonaro, através de Nicolas, através do Banco Master de dinheiro. Repito, 5 milhões foram dados do Zetel para a campanha do Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Ou seja, pessoal, não tem mais dúvida do que aconteceu. Esse Banco Master é um banco que foi formado à imagem e semelhança do bolsonarismo para ajudar na campanha de Bolsonaro. Hoje esses fatos agora estão claros. Todo aquele blá 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 de Lulinha, de irmão do Lula, de filho do Lula, era cortina de fumaça para esconder a essência do Banco Master. E ele cresceu aí, foi nesse ambiente. Você avalia que vocês vão conseguir investigar os próprios colegas? Vocês vão conseguir avançar nessas investigações agora, após algumas menções a senador, a deputado? Olha, eu tenho dúvidas disso por causa do presidente e do relator. Eles são bolsonaristas. Os dois estavam na lista, eu chamo de lista da Papudinha. São os senadores apoiados por Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Tanto o relator Gaspar quanto o presidente Viana são agora senadores a serem apoiados pelo Bolsonaro, tanto Jair quanto Flávio. Então, por exemplo, o requerimento hoje do Zetel, que ia ser aprovado, e da sócia do Flávio Bolsonaro, estranhamente a reunião é desmarcada. Segundo, o requerimento que pede a quebra de sigilo do Nicolas e também pede que ele seja convocado para vir depor, não entrou na pauta. A Clava Forte Bank, que é o banco da Igreja da Lagoinha, a qual pertence o presidente da comissão Viana. Ele não coloca para votar. A gente já está chamando de Lava Forte Bank, porque ali era uma lavagem imensa de dinheiro que ia para a Igreja da Lagoinha e de lá saíam notas fiscais para empresas e nós temos já denúncias. Ele é da Igreja da Lagoinha também, assim como o André Valadão e toda essa trupe aí? Ele não vai querer que isso seja aprovado de jeito nenhum. De jeito nenhum.
De jeito nenhum. Tá na cara que, inclusive, ele pode ter que... é bem provável que ele queria a relatoria justamente para abafar. Justamente para abafar. Né? Mas, enfim. Denúncias seríssimas disso, por isso precisamos quebrar o sigilo, que ia para fazer lavagem do dinheiro que vinha do Master. Ia para empresas fantasma, empresas de pessoas ligadas também ao próprio bolsonarismo. Então eu tenho dúvida que com este presidente e este relator, a gente tenha condição de avançar. Eu tenho bastante dúvidas também, viu, Rogério? Muitas dúvidas. Por isso que quem vai avançar vai ter que ser a Polícia Federal, vai ter que ser os procuradores, sabe? Da República, os procuradores, vai ter que ser esse pessoal, o Ministério Público, que já prendeu um monte de gente, eles é que tem que investigar. Porque essa CPMI, você, o Paulo Pimenta fazem um trabalho valoroso, mas vocês são minoria. A esquerda é minoria no Congresso, né? E é por isso que esse pessoal tem as relatorias, mas enfim. Porque o que eles querem é cortina de fumaça o tempo inteiro, que é o que eles fizeram aqui. Assim como foi com o crédito consignado. Agora, com o crédito consignado, foi também com o desconto associativo. O desconto associativo começou lá no governo Temer, entidades fantasmas. Durante o governo Bolsonaro isso foi inflando. E tudo isso está sendo descoberto, está sendo agora apurado no governo presidente Lula. Recurso devolvido e coisas resolvidas com a Polícia Federal, tendo a liberdade de ação e descobrindo as coisas, coisa que no passado não era permitido fazer. Ou seja, estamos resolvendo os esqueletos deixados pelo governo Bolsonaro dentro do Banco Central e assim por diante. Agora, deputado, assim, se tem... Daniel Vorcaro vir para a CPMI do INSS, o próprio deputado Arce Júnior falou dessa possibilidade, que há essa vontade de vocês de trazer Daniel Vorcaro. Isso se permanece? Como vocês estão pensando em fazer isso e como esse convite deve acontecer? Vorcaro está aprovado. Zetel nós íamos aprovar hoje. Então, nós vamos manter essa linha. Preciso aprovar o Zetel para a vinda dele, trazer Zetel, Vorcaro e quebrar o sigilo da Igreja da Lagoinha e do Lava Forte Bank. Isso para a gente é essencial porque vai mostrar um fluxo muito grande de lavagem de dinheiro desse esquema. Pois é, Rogério Corrêa botou a boca no trombone e disse as verdades na cara. Na cara. As verdades que a gente sabe que a mídia corporativa, não sei se vai dar muito alcance, né? Mas aqui vocês sabem que a gente dá. Gente, se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, isso é possível. Basta seguir as orientações no vídeo do comentário fixado, que é uma coisa muito simples. Você vai se inscrever no site da Hotmart, que é um site de cursos. Você vai nos meus cursos e vira afiliado, você vai ter seu link. E ao divulgar esse link, se você tiver gente que compre o curso pelo link que você tem, você vai ganhar uma comissão. Então, repare, você pode ganhar dinheiro começando com 20%, mas se você conseguir 13 vendas, 40%, você pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Sim, é uma iniciativa que eu acho que é muito legal e que eu espero que vocês abracem, né? E se você gosta do canal, você pode também se inscrever, virar membro, apoiador, mandar um pix para andretj@terra.com.br, fazer nossos cursos, enfim, tem muitas coisas que vocês podem fazer para nos apoiar, né? Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.